Com vocês agora no ar, Rodrigo Almeida Teixeira, no canal História de Sucesso. Perde não! Tá nas mãos de Deus, pode acreditar. Bota fé na vida, confia que vai variar. Tá nas mãos de Deus, pode acreditar. Tudo tem seu tempo, mas tem que saber esperar. Boa noite, Carla. Boa noite, Rodrigo. Tudo bem? Tudo bem, e você? Seja bem-vinda aqui ao nosso programa. Eu é que agradeço a oportunidade de estar participando, aí comungando com vocês dessa história bacana aí do seu projeto, do seu programa. Uhum. Então, minha amiga, conta a tua história para nós aí. Bom, eu me chamo Carla Ribeiro, sou professora já há 24 anos e há mais ou menos uns 15 anos atrás eu me descobri contadora de história. Eu descobri que eu gostava demais de contar histórias, né? E eu tive a oportunidade de ter uma tia contadora de histórias. Então, essa tia, ela fez aflorar em mim muito esse gosto pela literatura, pelas histórias, e eu me vi fazendo o papel dela. E mais ou menos desde 2005, eu, além de professora, também sou contadora de histórias. Ah, sim. E então, você tem o projeto também, né, que você está desenvolvendo agora nessa pandemia. Fala um pouco dele. Sim, sim. Esse projeto, ele se chama Histórias ao Vento. O Histórias ao Vento, ele iniciou por causa de falas de colegas minhas que estavam muito preocupadas com os seus pais, porque por conta do isolamento social, né, imposto pela pandemia, esses idosos estavam ficando tristes, eles estavam ficando abatidos, estavam se sentindo mal e até com início de depressão. E também crianças que estavam fora do seu vínculo familiar, da sua comunidade escolar, que estavam dentro de casa, não entendendo muito bem o que estava acontecendo. E aí eu tive uma ideia de gravar histórias semanais, áudio-histórias, para enviar para essas pessoas, para terem um alento, lembrarem da sua infância, para os pequenos conhecerem outras histórias, né? E aí eu comecei a gravar, foi uma coisa assim bem pequena, bem tímida, na verdade, e começou a tomar um vulto muito grande. E eu preferi ventar essas histórias pelo WhatsApp. Algumas pessoas, por que você não faz um podcast, bota no Spotify e tal? Eu falei, não, porque o público que eu quero alcançar é um público que não sabe mexer tanto em tecnologia e que já estava mesmo usando o WhatsApp até para fazer videochamadas ou para mandar áudio para os parentes, receber vídeos, né, receber áudios. E aí eu pensei, eu vou usar o veículo que nesse momento é o mais comum, é o mais fácil deles lidarem. E aí isso começou de forma bastante tímida e começou a ganhar vulto, começou a ganhar proporção e saiu do estado. E quando eu vi essas histórias estavam sendo contadas em Minas, estavam sendo contadas no Espírito Santo, né? As pessoas começaram, Carla, eu posso inventar as histórias? Eu falei, claro, as histórias são para serem inventadas. E aí escolas me pediram os áudios para poderem colocar, para poder mandar para os seus alunos também nesse momento. Então, eu tenho algumas escolas de municípios aqui no Rio de Janeiro que também estão usando essas audio-histórias e que eu acho que está fazendo muito bem as pessoas, né? Engraçado, principalmente para mim. Ah, sim. Você podia criar o canal, né, do YouTube, né, Histórias ao Vento. Daí você postava cada semana uma, ou ia fazer sucesso também. Eu estou pensando, agora sim, que a gente já está indo para a 25ª história,
eu posso tentar mudar esse canal para chegar nas pessoas. Porque inicialmente era só a audio-história para esse público. E aí eu tive um feedback muito legal. Eu tenho vídeo de senhorinhas e de senhorzinhos falando: manda mais uma história, semana que vem vai ter história. Ou se não, olha, não deixa parar não, continua. Eu tenho áudios também de filhos de amigos que estavam em casa que falavam: tia Carla, vai ter história essa semana? Eu gostei dessa história, posso mandar para o meu coleguinha? E aí eu vi que, na verdade, as histórias tomaram, na verdade, um outro vulto, que não era só de diversão. Era um vulto, na verdade, de comungar as histórias, de se fazer uma ponte entre as pessoas através dessas histórias. Uhum. E eu tive, assim, a felicidade, né, de mandar para uma ex-professora minha, do Instituto Federal, aqui do Rio de Janeiro, e ela gostou, ela é doutoranda, e ela falou: Carla, vamos escrever um artigo acadêmico sobre esse projeto? Eu nunca tinha feito um. Falei: tá, vamos fazer, mas faz como? Porque eu não sei. E aí ela foi dando, né, esse passo a passo. Também um amigo dela escreveu também conosco, foi um artigo feito a 3 mãos, né, com a professora Valéria. E aí o artigo nasceu, a gente submeteu a uma revista acadêmica e a submissão foi deferida, e esse mês a gente está na revista acadêmica da Universidade Federal do Acre. Que bom, que Né? beleza. E a gente ficou muito contente porque a gente pôde estar passando, né, essas histórias para frente e também a própria história do projeto. Uhum. E antes desse projeto, você já contava para criança? Como que é isso? Bom, na verdade, eu comecei como contadora de história dentro das escolas, né? Porque isso começou com um projeto no município que eu trabalhava, que eram as tendas que contam histórias. Nós tínhamos um projeto dentro do município itinerante que a gente montava uma tenda no quintal, no pátio da escola, e aí a gente levava as turmas, elas sentavam em tapetes e a gente começava a contar história para as crianças. E tinha música, e eles aprendiam a música, e a gente acabava rodando praticamente todas as escolas. Então, o meu início de contação de histórias foi dentro de uma escola. Ah, sim. Você tem livro escrito? Meu só não, eu faço parte, na verdade, de 3 livros. Um é O Desmaio Público, que na década de 90 foi escrito de poemas da Baixada Fluminense, aqui do Rio de Janeiro, principalmente do município de Nova Iguaçu. E eu tenho um poema meu nesse livro. E no ano passado, a gente, através do coletivo Aleatórios, que são escritores, são contistas aqui da Baixada Fluminense e que se reúnem a gente se reúne mensalmente para poder fazer contos, e a gente comunga esses contos entre o grupo. E no final do ano a gente fez um e-book com esses... É o segundo, na verdade, o outro foi em 2019, o segundo em 2020. O de 2020 ele foi um e-book porque a gente não fez o livro físico, porque para ter o livro físico a gente também teria que ter um lançamento físico, né? E aí a gente fez um lançamento virtual, e com o livro virtual desses contos. Esses contos falam de situações inusitadas que poderiam ou não ter acontecido nos 13 municípios da Baixada Fluminense. E o melhor é que esse livro ele tá de graça para download para quem quiser. Ah, que página que tá? Eu vou passar, na verdade, ele está numa revista eletrônica, e quando você linka com essa revista eletrônica, você pode dar o download do e-book, né? E eu vou depois estar passando aí para você por escrito, porque agora eu realmente me fugiu a cabeça. Não tem problema.
E agora no Literáfrica, que eu tive a oportunidade de fazer um curso de capacitação de contação de histórias africanas. E desse curso nasceu um livro que a turma está produzindo, né, que é o livro dos contadores de histórias do Literáfrica. Eu tenho um conto que vai sair, e o lançamento do livro vai ser agora no dia 10 de maio, no dia 15 de maio vai ter um lançamento virtual desse livro, que a gente vai falar como é que foi a preparação desses contos que a gente fez. Uhum. Antes da gente pedir para você contar a história, você quer colocar mais alguma coisa? Fica à vontade. Antes eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui com você, falando desse projeto, né? Dessa coisa que aconteceu de uma forma muito bacana. Eu espero, na verdade, o que eu tenho para falar continue inventando histórias. As histórias, principalmente no momento que a gente está vivendo, não só no nosso país, mas no mundo, as histórias nos fazem ter esperança. Elas nos fazem pensar, elas nos fazem refletir, né? E é muito bom ouvir histórias. Não só crianças, adultos, idosos, porque as histórias nos iluminam. Elas nos fazem ser sempre melhores do que somos, sempre maiores, né? E sempre mais reflexivos diante do mundo que nos aguarda. Então, independente desse projeto ou de qualquer outro, conte histórias para suas crianças, seus filhos, seus parentes, seus alunos, seus idosos, seus maiores de idade, né, ou da melhor idade, mas continuem cantando isso, porque nos traz alento e nos traz esperança, com certeza, por dias e culturas e uma sociedade melhor. Você quer indicar alguém para o nosso programa futuro, para um programa futuro nosso aí? Olha, eu posso indicar, eu, né, não falei com a pessoa nem nada, mas eu posso indicar o professor e escritor aqui do Rio de Janeiro, ele é o Jonathan Magela, se ele Preocupado, aí você passa o contato dele para mim aqui, né? Ele é professor, escritor, roteirista, então ele tem assim caminhado por caminhos, por espaços bastante densos aqui da cultura. Eu acho que o programa seria muito legal com ele. Maravilha. E que história você tem para contar para nós, Carla? Bom, eu conto várias histórias, mas eu gosto muito das nossas lendas, dos nossos contos populares, da tradição dos povos tradicionais, né, dos povos indígenas, que a gente tem que resgatar e resgatar com força mesmo essas histórias, não só os contos de fadas, né? Então a história que eu queria estar trazendo para vocês hoje é uma lenda contada no Alto Xingu, que se chama Clara como o Sol e Escuro como a Noite. Maravilha. Bom, ela começa assim. Era uma noite sem estrelas na grande floresta, lá no Alto Xingu. Não existia barulho de animal algum. Uma noite de estrelas apagadas e lua que não aparecia no céu. Mas, de repente, dentro da mata se escuta o choro de uma criança. Um curumim vindo ao mundo. Quando todos da aldeia foram olhá-lo, ele tinha a pele tão escura, mas tão escura, que ganhou o nome de Jami, que quer dizer escuro como a noite. A noite passou, o dia começou a raiar. A grande floresta recebia um sol lindo e resplandecente. E neste raiar também se ouviu o choro de uma criança vindo ao mundo numa aldeia bem próxima daquela primeira. Só que desta vez era um menino. Esse menino que estava lá na primeira aldeia e que tinha a pele tão escura,
nasceu quase que simultaneamente com o raiar do sol, agora de uma menina que tinha a pele clara, tão clara como o sol, que recebeu o nome de Josi, que quer dizer clara como o sol. O tempo foi passando, eles foram crescendo, Jami se tornando um guerreiro forte, bravo, Josi amada por todas as crianças, era carinhosa, ajudava todos na lavoura, até que numa festa de comunhão de amizade entre as duas tribos, eles se conheceram. E, é claro, se apaixonaram. Jami começou a dedicar todas as caças que fazia em nome do seu amor a Josi. Josi fazia tintas e pintava o corpo do seu amor para que ele tivesse muitas graças em sua caçada. Todas as duas aldeias estavam em festa, virariam uma só através do casamento dos dois amantes. Mas na floresta também vivem espíritos malignos que não estavam gostando nada naquela alegria. Apareceram então primeiro para Jami. Disseram para ele que se casasse com Josi, nunca mais as suas caçadas teriam êxito. Ele não seria mais o guerreiro forte e valente. Quando apareceram então para Josi, disseram a ela que seu útero seria seco, que ela não teria filhos e seria abandonada pelas mulheres de sua aldeia. Os dois, é claro, ficaram apavorados e resolveram conversar um com o outro. O amor deles falou mais alto e resolveram enfrentar esses espíritos. O dia do casamento chegou. Todos estavam muito felizes. Só que horas antes, esses espíritos apareceram e levaram os dois para o grande centro da floresta. E de lá se separaram. Jami foi para o extremo norte da grande floresta e Josi foi levada para o extremo sul. E assim nunca mais poderiam se ver. Eles estavam desesperados. Não sabiam mais o que fazer. Resolveram então pedir ajuda aos bons espíritos. Afinal, onde existe o mal, também existe o bem. Clamaram então com todo o seu amor para que aquilo pudesse ser desfeito e que eles pudessem novamente estar próximos um ao outro. Bom, os bons espíritos foram ajudar. Disseram que não poderiam mais ficar juntos, mas havia um meio para que isso acontecesse. Eles entenderam. Jami, então, começou a chorar de saudade, de amor, de esperança. Chorava grossas lágrimas, tão escuras quanto a sua pele. Essas lágrimas caíam no chão e começaram devagarinho a se juntar, a correr, até que se transformaram num denso e caudaloso rio. Josi, lá no extremo sul, começou a chorar baixinho de saudade do seu amor. Deixou que aquelas lágrimas pudessem levar toda a saudade que tinha. Lágrimas finas e cristalinas, tão claras quanto a sua pele. Essas lágrimas também iam caindo de leve, iam se juntando na terra, até que formavam um rio cristalino e fértil, que corria brandamente. O rio que Jami tinha feito com as lágrimas começou a descer. O rio que Josi tinha feito com suas lágrimas também começou agora a subir, até que eles se transformaram nos próprios rios. Jami correndo solto num rio caudaloso, Josi
correndo mansa num rio cristalino, até que eles começaram a se aproximar. E começaram, então, a correr juntos, lado a lado, jamais se misturando, mas sempre um ao lado do outro, pela eternidade. Porque agora Jami era chamado de Rio Negro e Josi era o Solimões. Essa história é uma das maneiras que algumas aldeias indígenas contam para os seus curumins sobre como acontece o fenômeno chamado pororoca, que é o encontro de um rio muito escuro, que é chamado de Rio Negro, e do rio de águas claras, que é chamado de Solimões. Eles nunca se misturam. É possível ver sempre um e o outro, um do lado do outro, jamais se misturando, mas seguindo juntos, lado a lado, pela eternidade. Maravilha, Carla. Felicidades para você, para sua família. E mais uma vez, muito obrigado por ter aceito, viu? Participar aqui do nosso programa. Agradeço muito, tá, Rodrigo? Muita sorte, saúde e saúde, saúde, saúde. Vacina tá aí, minha amiga. Já vamos ficar livre disso logo, logo, se Deus quiser. Se Deus quiser, mas a gente precisa continuar sempre se cuidando. Forte abraço e muito obrigado a todos. Obrigado, Carla.